Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui finalmente pra mostrar pra vocês o meu book haul de Bienal, ou seja, todos os livros que eu comprei na Bienal, que são bastante livros, assim, razoavelmente bastante livros que eu comprei porque eu queria muito, então tá bem recheado de coisas legais. Então é só conferir logo após a vinheta. Bom pessoal, antes de qualquer coisa eu queria falar pra vocês e agradecer principalmente a todos que compareceram à Bienal, todos os inscritos aqui que compareceram à Bienal, todos os indecisos, todos os narcisos, todos os indecisianos, os narcisianos. Muito obrigado a vocês por tudo isso, pelo aquele carinho, por todas as coisas que vocês me falaram. Muito obrigado aos booktubers que estiveram lá na minha companhia e pelos dias maravilhosos que vocês proporcionaram e por toda essa viagem linda que foi. Então eu só queria agradecer a todos vocês. E acho que é isso, né? Mas bom, você veio aqui pra ver o book haul, então vamos ver o book haul. Quando eu fui pra Bienal, eu fiz uma pequena lista, assim, na verdade eu fiz aqui em casa já uma lista com todos os livros, com todos os títulos de editora e com os preços que eu achei mais barato lá no site, tipo, sei lá, os menores preços que eu achei. Então eu já fui pra Bienal com aquela intenção de comprar os livros mais baratos e só comprar aqueles livros que estão em promoção mesmo, com alguma exceção de algumas coisinhas, assim, de alguns livros. Mas enfim, chegando na Bienal, a gente foi direto pra Intrínseca, na verdade eu não sei se a gente foi direto pra Intrínseca, mas eu comprei, os primeiros livros que eu comprei foram na Intrínseca. Tinha umas promoções bem legais de uns 5, 9 reais, então eu decidi comprar porque eu fiquei com medo de poder acabar nos outros dias, então eu já quis garantir os meus livros, porque tipo, tava meio 5 reais e eu já tava louco pra comprar alguma coisa, então pra tirar essa vontade de comprar, eu comprei. O primeiro livro que eu comprei foi Círculo, dos autores Matt Steinberg e Sarah Elfgren. Nossa, que nome estranho. Mas enfim, gente, esse livro aqui é um livro que parece ser bem legal, me interessou bastante porque ele tem uma textura muito linda na capa, ele tem uma edição muito bonita, ele tem um mapa aqui, ó, como vocês podem ver, um mapa da cidade que consta no livro, e é um livro que fala de bruxas, gente. Fala com a história de umas meninas lá que elas são bem diferentes, elas estudam num colégio, até que elas são ligadas a um círculo, elas são atraídas pra um círculo e acaba revelando que elas são bruxas, então elas têm que se conhecer, elas têm que viver com essa vida, elas têm que lidar com isso. É uma coisa que é meio diferente, eu achei bem legal e eu tô muito ansioso pra ler. O segundo livro que eu comprei lá na Bienal foi A Caçada, do Andrew Fukuda, eu acho que é esse o nome dele, e é um livro que me interessou bastante também, que eu já tinha visto mais ou menos por cima lá no Scooby e tal. Conta a história de um mundo que não é mais o mundo como a gente conhece hoje em dia, é um mundo em que só existem praticamente vampiros, que são uns seres diferentes, não são exatamente vampiros, mas são seres que têm presas e gostam de carne humana, de sangue humano e tudo mais. Aí conta a história desse menino que ele não é um vampiro, mas ele se passa de vampiro, então ele tenta enganar os outros vampiros e existe um negócio, meio que um campeonato lá, que eles chamam de caçado, uma coisa assim, em que os vampiros têm que caçar os últimos humanos que restam na Terra. Então esse menino, ele fica meio tipo, poxa, eu sou humano, mas eu tenho que me passar por vampiro, então eu vou ter que me tornar caçado ou eu vou ter que caçar. Então é uma coisa meio louca, assim, é meio que uma distopia meio maluca. Eu achei bem interessante. Acho que é uma trilogia, gente. Então, eu comprei também 2 livros por indicação de praticamente todo mundo, que as pessoas falaram muito bem dessa série, muito bem desses livros, que é Feita de Fumaça e Osso e Dias de Sangue e Estrela, da Laini Taylor. É uns livros que eu já vi alguns booktubers falar, eu já vi também algumas críticas no Scooby. Eu achei bem interessante a forma como as pessoas falaram desse livro. Eu não me aprofundei tanto, então eu não vou ter como falar exatamente pra vocês sobre a história desse livro. Porém, conta a história de uma menina lá que ela descobre que ela é um ser diferente, então ela tem que ver o que vai acontecer com a vida dela, e é isso. Essa foi a minha sinopse pra vocês de Feito de Fumaça e Osso. Mas vocês já devem conhecer esse livro porque é relativamente famosinho entre os booktubers, então eu acho que é isso, né? Foram esses 2 livros muito bonitos, por sinal. Agora o próximo livro, que é o último que eu comprei na editora Intrínseca, que é um livro que eu tava muito ansioso, tipo, muito mesmo, e eu decidi comprar ele porque eu achei que ele tava razoavelmente barato, e eu já tinha ele na minha lista, só que na lista ele tava constando que tinha o preço mais barato que eu achei era R$24,90, e tava por R$24 na Intrínseca, então eu decidi comprar porque eu não ia solicitar, porque é uma continuação, então eu não quero resenhar a continuação porque é meio complicado. É Half Wild, o segundo volume da série Half Bad, que tá ao contrário, agora está bem, da série Green, que é um livro que eu falei muito bem aqui no canal, entre os 3 livros não tão conhecidos da minha estante que eu indico pra vocês. Tô bem ansioso, a edição tá muito bonita, esse verde tá muito bonito mesmo, olha, essa capa tá maravilhosa. E pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Half Bad, sobre essa série muito legal que envolve bruxos da luz e bruxos da treva, é só conferir aqui em cima que vai estar nas anotações, aqui nos cards, o link do vídeo que eu falei do livro, então é só clicar ali depois de ver esse vídeo, tá bom? Corre lá pra conferir um pouquinho sobre essa série. Depois a gente tava lá sentado no auditório da Submarino, acho que era da Submarino, sim, e apareceu um carinha lá que ele tava dando uns kits, assim, de livros e uns kits de umas coisas lá. Então ele tava fazendo a divulgação do livro Caçadores de Almas, Segredos e Maldições, da Ana Beatriz Brandão, que é aquela autora que tá bem famosa por
já ter escrito uns 14, 15 livros e ela ter 15 anos de idade, uma coisa assim. Esse livro eu não sei exatamente sobre o que ele fala, mas eu acho que fala sobre um grupo de jovens unidos por um juramento, uma garota resgatada de um ritual de magia negra descobre que carrega uma chave que abrirá a portal do inferno. E é isso, gente. Esse vai falar sobre o livro de Caçadores de Almas. Eu acho que não foi no primeiro dia exatamente, mas lá pro segundo, terceiro, a gente foi na Gutenberg, que tava com umas promoções bem legais também, e tinha uns livros a R$10. Então, desses livros a R$10, eu comprei Minha Metade Silenciosa, que é um livro que foi falado muito bem por bastante gente tá falando sobre esse livro. É do Andrew Smith. Eu acho que é do mesmo autor de Selva de Gafanhotos. É do mesmo autor de Selva de Gafanhotos. E ele tá, tipo, uma edição bem legal, porque conta a história de um menino que ele sofre bullying na escola por não ter uma orelha. Ele tem um certo irmão que eles brigam bastante com o pai dele e tal, e o pai dele briga com o irmão dele, daí o irmão dele tem que ir embora, daí ele decide ir atrás do irmão dele, então ele começa a passar por umas aventuras bem diferentes, ele começa a achar pessoas do bem, pessoas do mal. E a edição desse livro tá bem legal, porque aqui ele tem orelha, aqui ele não tem orelha, pra revelar um pouquinho sobre o menino. Então é bem interessante esse livro, e eu tô falando rápido demais, eu sei, gente. Muito desculpa por falar rápido demais. É assim, essas horas que eu respiro, entendeu? Eu só deixei essa respiração pra vocês verem como eu respiro a cada vídeo. Muito louco, né? É isso. Esse foi Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. A R$10 também eu comprei Os Escolhidos de Gaia, que é um livro da autora Marcela Maris, que é uma autora brasileira que vive lá nos Estados Unidos. E é um livro que já tinha nas minhas, não pros desejados, mas eu acho que tava no Quero Ler do Scooby. Conta meio que uma distopia onde o Albert, ele tem 15 anos, ele tá lá vendo com a família dele, então é uma distopia em que eles levam o Albert e a família pra uma cidade, um lugar que é meio que perfeito, é tipo um paraíso. Então nem tudo é como perfeito quanto ele acha que é, então acontece umas tretas lá e ele tem que sofrer sobre essas tretas, tem que fazer umas coisas loucas lá, que eu não sei exatamente sobre falar a palavra. Como eu já falei pra vocês, eu não me aprofundo tanto na história dos livros. O máximo que eu procuro é um pouquinho no Scooby, alguma coisa assim, na sinopse, pra falar um pouquinho pra vocês sobre o que significa, pra não ficar um vídeo tão artificial, no sentido que não fala nada sobre o livro. Então, eu prefiro falar um pouquinho do livro pra vocês, mas é só isso que eu consigo falar sobre Escolhidos de Gaia. Eu já tô falando demais, como sempre, né, gente? Esse foi Escolhidos de Gaia, que eu comprei a R$10 na Gutenberg. Depois, eu tive que passar por uma certa aceitação comigo mesmo, no sentido que eu pensei, vou gastar dinheiro com esses livros. Vou gastar dinheiro com esses livros. Eu tentei conseguir descontos, eu consegui, na verdade, os descontos estavam em torno de uns R$36, R$38 cada livro, então não tava tão barato, tava meio caro, que foi o livro A Ameaça Invisível e a Retomada da União, que é o segundo e o terceiro volume da série, trilogia, na verdade, Anômalos, da Bárbara Moraes, que eu tava muito ansioso pra ler, que eu já li o primeiro, e eu, inclusive, tô lendo o segundo, eles estão na página alguma coisa. Esses livros eram os que eu mais queria também na Bienal, e eu tive que comprar mesmo, não tinha sido tão barato, mas é porque eu consegui o autógrafo da Bárbara, que tá aqui, gente, vocês podem ver, o autógrafo da Bárbara para Natan. Nem sempre o herói é quem queremos, agora que eu consegui ler direito. Beijos, Bárbara Moraes, 2015. E no Ameaça Invisível, tá, para Natan, muito obrigado pelo entusiasmo. Mas peraí, eu acho que eu senti meio que um spoiler nesse livro. Para nem sempre o herói que queremos. Será que é uma coisa relacionada à história? Olha, treta, eu vou fingir que eu não li isso, tá? Bárbara, você é muito injusto em me dar spoiler assim. Não gostei, ficar chateado. Mentira, não vou ficar chateado não, mas agora eu estou pensando. Depois eu não comprei mais nada na Gutenberg, porque eu não podia, né, gente? Eu já tava comprando livro demais, mas eu passei pela VIR. Eu já tinha passado lá, porque eu tava querendo ver o Blackbird, eu tava querendo ver o terceiro, que é A Cura Mortal de Maze Runner, que eu quero muito e não tem. E tinha lá, não tava muito barato, então eu não tenho ainda. Eu quero muito ler, isso é muito triste, porque eu já terminei de ver o filme há pouco tempo e eu fiquei com muita vontade de ler A Cura Mortal. Porém, eu tinha visto que tinha lá o Jogo Infinito e eu achei que ele ia estar meio caro. Ele tava numa promoção de R$42. Porém, se você comprasse o primeiro livro por R$42, você ganhava o segundo livro por R$42, os dois juntos. Então eu comprei. O livro mais barato que eu tinha achado desse daqui na internet era por R$42. Então realmente eu tive que comprar porque tinha os dois juntos. E eu aproveitei e comprei o primeiro e o segundo, que é do autor James Dashner, que é da série Maze Runner, gente. Então eu fiquei muito empolgado, eu tô muito empolgado pra ler esse livro. E é isso, gente. O Jogo Infinito e a Doutrina da Morte. Doutrina da Morte. Um pouquinho depois, na verdade talvez tenha sido antes, talvez eu tenha trocado um pouquinho das ordens dos livros, eu passei na Leia. A gente tinha visto no primeiro dia que não tinha chegado Armada ainda, do Ernest Cline, então a gente ficou meio chateado, porque a gente achou que ia lançar só no segundo final de semana do Bienal. Daí eu estava lá com o pessoal, num dia aleatório, e do nada alguém me falou, eu acho que foi Prata, tipo, meu Deus, Nathan, Armada chegou. E tava lá, vários Armadas espalhados por todo lugar, aquele livro lindo, maravilhoso, este livro lindo, maravilhoso aqui. Pra quem não sabe, ele é o mesmo autor de Jogador Número 1, que é o Ernest Cline, e ele conta a história de um menino que ele joga os jogos, ele tem a mesma premissa no sentido que é um garoto nerd, um garoto geek, que joga muitos jogos. Ele tem um passado meio estranho porque o pai dele morreu. Esse pai dele guardava alguns segredos, porém, ele meio que começou a desvendar esses segredos. Ele tava lá bem de boa um dia na escola dele, ele vê uma nave espacial lá, pairando lá na escola dele, pela janela dele. Ele ficou meio tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Que porra é essa? E ele descobre que aquela nave é a mesma nave de um jogo chamado Armada, que ele joga nesse livro aqui, que o pai dele também falava muito bem. Mas é isso, gente. Esse foi Armada, que é um livro que eu não paguei tão barato, paguei R$30, porém eu
queria muito e tava lançando naquele dia. E por fim, o 15º livro que eu comprei nessa Bienal, e o último livro, por sinal, eu comprei porque eu precisava comprar esse livro, porque eu fui lá querendo comprar esse livro e ele tava relativamente barato. E as pessoas falam que eu comprei esse livro relativamente barato mesmo, porque não se encontra esse livro por menos de R$39,90, que foi O Trono de Vidro da Sarah J. Maas. E esse livro, ele tá muito bem falado por muita gente, então eu tô muito ansioso pra ler esse livro. Envolve fantasia, envolve batalha, mas eu tô muito empolgado pra ler, porque o Hugo, né, o Hugo, já é o terceiro vídeo seguido que eu falo sobre o Hugo aqui no canal. Eu tenho que parar de falar sobre o Hugo, né, Hugo, porque já acho que já tá sendo demais, já tá aparecendo demais no meu canal. Mas o Hugo me recomendou muito, e talvez ele seja a minha próxima leitura. Bom, gente, esse foi o meu pequeno, grande, super, mega book haul de Bienal. E são pesadinhos, então eu vou colocar um pouquinho ali no lado. E eu queria também acrescentar que eu recebi muitos marcadores e muitas coisas que eu peguei nas livrarias e nos eventos que eu passei lá. Então foram muitos marcadores de booktubers. Olha só quanto marcador de booktuber. Nossa, gente, então eu tô com marcador pra dar e vender. Que, nossa, muito bom, porque eu tô precisando de um eventinho agora, porque tá muito calor aqui. Eu também peguei lá um pouquinho no evento da Companhia das Letras, essa sacolinha que veio com algumas coisas, de uns posters, onde eu soquei tudo que eu podia socar aqui dentro, de todos os marcadores que eu peguei, mais umas coisas na intrínseca de montar bonequinhos, e umas coisas assim que eu tô jogando aqui no meu chão agora. Deixa eu ver, posters e muitos cardzinhos e esses milhares e milhares de marcadores de livros aleatórios que tá caindo por todo lugar. Eu acho que é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, se você gostou de todos esses livros, comenta aí embaixo se você gostou, se você não gostou, se você já leu algum livro, se você me recomenda algum outro livro, se você gosta e tá louco pra ler algum desses livros com vocês também. E também não deixe de dar um joinha ali embaixo pra gente continuar dominando o mundo, porque a gente já tá realmente dominando o mundo. Gente, muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Se você tá se inscrevendo agora, sejam bem-vindos ao Indeciso Narciso e obrigado por assistir esse vídeo até o final. Desculpa por falar tão rápido, mas esse sou eu. Enfim, gente, eu acho que é isso, né? Muitos beijos, muitos abraços e a gente se vê. Tchau!